Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz domingo, hoje, dia 2 de janeiro de 2022. Graças a Deus, estamos caminhando já no ano novo, no segundo dia do ano de 2022. Que dádiva de Deus, né? Para você, eu desejo novamente um feliz ano novo, cheio de paz, saúde, sabedoria e amor no coração para com o próximo. Porque sem o amor de Deus, sem o amor ao próximo, nós não conseguimos respeitar as pessoas, nós não conseguimos nos respeitar e aí vamos gerando problemas onde não deveria ter gerado. E é sobre isso que eu quero trazer para você nesse dia 2 de janeiro de 2022. Essa atitude minha, essa atitude sua que muitas vezes está deixando a desejar na família, nas amizades e na sociedade. A palavra de hoje está em Provérbios 15, versículo 22. É uma palavra que já foi pregada aqui no programa, só que o Espírito Santo ele sempre nos traz outras palavras em cima da mesma palavra, porque a palavra de Deus sempre se renova, não é assim? Então vamos pegar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Sem deliberações ou sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento se concretizam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra forte, né? Nesse dia 2 de janeiro. Mas que palavra é esta? Sem deliberação. Essa palavrinha, na linguagem português, deliberação, significa sem diálogo, sem reflexão. Quantas pessoas, por falta do diálogo, já partem para briga, já partem para agressão verbal com o próximo. Por quê? Porque é uma pessoa, infelizmente, sem formação nenhuma. É uma pessoa sem instrução nenhuma. Você imagine uma mulher, um homem que não tem instrução, tanto social quanto família. Ele ou ela vai agir do jeito dela, da índole dela, porque não teve instrução. O que é instrução? Formação. Entende? Quando a pessoa é bem formada na vida, é bem formada na sociedade, na educação, preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Quando você ou eu somos formados na educação social, entende? Você sabe como falar com as pessoas, você sabe como reagir com as pessoas e você sabe como driblar qualquer situação que venha contra você. Então é justamente sobre isso que eu quero trazer para você e para mim nesse segundo dia do ano de 2022, para que nós tenhamos discernimento, preste atenção, para que nós tenhamos discernimento como reagir, né? O que é reagir? Dar um retorno a um ataque mal interpretado contra a nossa pessoa. Porque se está faltando no ser humano é sabedoria em certas situações do dia a dia. Sim ou não? Está faltando muito. Quantas pessoas, por falta de discernimento, ferem um amigo, ferem a amiga e diz mais assim: meu jeito é assim. Eu aprendi a falar assim, mas é um jeito errado. Nós temos que se adequar à maneira de Jesus, à pedagogia de Jesus. E qual é a pedagogia de Jesus? É ter instrução. Repito, o que é instrução? É ser uma pessoa formada na sociedade, na família, na igreja, saber como agir com as pessoas, saber como falar com as pessoas. Repito o que eu falei no início. Uma pessoa que não tem essa bagagem, uma pessoa que não tem essa formação que eu expliquei agora, é uma pessoa desequilibrada, desequilibrado em tudo. Tudo para ele, tudo para ela se resolve no bate e volta, no grito, na ignorância. Por quê? Porque não tem instrução. Eu gosto dessa frase, preste atenção. A pessoa instruída
faz as coisas certas. Amém? Vou repetir. A pessoa instruída, em outras palavras, a pessoa bem formada, no sentido que eu já expliquei aqui, é uma pessoa que age com sabedoria, entende? Ela não briga com o outro, a não ser que ela ou ele não tenha conhecimento bíblico. Porque todo ser humano, presta atenção, minha irmã ou meu irmão, todo ser humano tem dentro de si muitas coisinhas que precisa mudar. Sim ou não? E nós precisamos tratar isso com cuidado, porque se é uma coisinha que o ser humano não gosta de assumir, é seu próprio erro. O ser humano é inclinado ou tem o prazer de apontar a falha do outro, de diminuir o outro, de humilhar o outro, mas não tem coragem de se apontar e de se humilhar-se e de ter consciência de que está errado, de que está errada. Não. Nós mesmos somos cheios de nós mesmos, porque eu sou assim, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Errado. Errada. Eu preciso ter humildade para falar com as pessoas e discernimento para ter postura de como se expressar falando com o irmão, com a irmã. Caso contrário, vamos perdendo amizade, vamos perdendo família, vamos destruindo até o nosso próprio relacionamento entre marido e mulher. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Vou repetir o que falei no início. Provérbios 15, versículo 22. Sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, se concretiza. Vou repetir de novo, se você não entendeu. Por falta de um diálogo sadio, com discernimento, repito novamente. Por falta de um diálogo sadio, sem discernimento, muitas das vezes vamos perdendo amizade, perdendo casamento, perdendo família, porque a gente responde pelo nosso impulso e pelo nosso achismo, sem averiguar, em outras palavras, sem conversar com a pessoa sobre determinado assunto. Já vamos ofendendo as pessoas sem ter conversado com ela antes. Quantas pessoas, repito novamente, estão aí chateados com o outro, por ouvir dizer, pelo achismo, e faltou o diálogo. Alguns dias atrás, eu tenho passado por situações que eu fiquei refletindo, sabe? Às vezes você e eu somos interpretados de uma maneira tão distorcida, e pior que as pessoas tomam posse, viu? É sinal que não gosta de você. É sinal que não gosta de mim. Porque quando uma pessoa conhece, entre aspas, né, a nossa atitude, porque quem conhece o nosso coração é Deus, amém? Mas a nossa atitude, quem nos conhece, que convive conosco, verdade ou não? Então, quando alguém conhece a nossa atitude, certos assuntos, ela não faz nem pergunta, porque ela já conhece o nosso caráter, não é assim? Mas tem pessoas, por desequilíbrio, já vai partindo para a crítica, sem ter conhecimento como foi aquele assunto. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo, minha irmã? Então, eu particularmente, preste atenção, quando fico sabendo que alguém, por exemplo, pisou na bola comigo, eu não vou ficar já com o coração inchado como sapo. Não. Primeiro eu reflito. Será que esse assunto foi assim? Será que a pessoa falou nessa intenção? E se eu tenho minhas dúvidas, eu chamo a pessoa com docilidade. Preste atenção na palavra. Eu chamo a pessoa com docilidade, ou por telefone, ou pessoalmente, para o quê? Para um diálogo, e não para um ataque de palavra. Sem antes ouvir a pessoa, sem antes ter interpretado o que ele quis passar, o que ela quis passar. Esse ano, meu irmão, está só iniciando. É ano novo. Temos que ter atitudes diferentes, atitudes novas. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, eu tinha e tenho, eu tive, melhor falando assim, tive e tenho vários motivos de ficar com raiva de muita gente. Aqui em Escurial, por onde eu evangelizo, mas eu lembro da palavra de Deus. Eu tive instrução bíblica. Eu não vou agir mais como eu pensava em agir. Sabe por quê? Porque eu tenho que deixar o Espírito Santo agir em mim. Porque se eu deixar agir pelo meu eu, pela minha carne, eu só vou viver com raiva das pessoas. Está me entendendo? É por isso que eu e você precisamos todo dia estar clamando. Vem, Espírito Santo. Não é de imediato, meu irmão. Não é de imediato já encher o peito
de raiva e cuspir na cara do outro veneno, sem antes averiguar a situação, chamar a pessoa para conversa. E aí todo o mal cai por terra. Como seria diferente os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, se nós fôssemos pessoas instruídas, em outras palavras, formadas, como falei e repito, na sociedade, na família, né? Nós seríamos pessoas sábias, evitaria tanta malquerência com o vizinho, problemas de igreja, com problemas no nosso trabalho, na família, mas muitas das vezes nós não buscamos crescer espiritualmente, vivemos nessa ignorância, porque já vem enraizado de família, porque muitas vezes a pessoa trata o outro como ele foi tratado em casa, como eu sempre tenho dialogado aqui com minha esposa, da maneira como eu falo com meu filho, ou ela falar com o nosso filho, da maneira como nós se expressa com os nossos filhos, é da maneira que o nosso filho também vai falar com as pessoas lá fora na rua. Você está entendendo? Por isso que é importante prestar atenção como eu falo com as pessoas, né? Tem gente que antes de perguntar algo a pessoa já vai partir para a briga, né? Quer trazer a pessoa para a briga. Você percebe que o tratar da pessoa, a maneira como ele se expressa é uma maneira já errada, ignorante, para trazer o outro para a briga. Mas se o outro tiver instrução ou formação social, como eu acabei de falar, ele sabe driblar essa atitude e tirar uma nota 10, envergonhando o demônio, envergonhando ao mesmo tempo aquela pessoa que já veio no sentido de briga. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, a palavra de Deus hoje, nesse dia 2 de janeiro de 2022, vem nos trazer esse discernimento. Quando souber de uma conversa, ou quando perceber que o outro quer brigar comigo, eu tenho que lembrar do diálogo. O diálogo, ele acaba, meu irmão, toda a confusão, né? Mas muitas vezes, por conta da nossa soberba, por outras palavras, do nosso orgulho, nós criamos situações onde não deveria ter gerado. Vai cada um. Eu sou pela razão. Eu, particularmente, sou mais pela razão do que pela emoção. Nunca haja, minha irmã, meu irmão, pela sua emoção. Na hora que você estiver furioso para falar alguma coisa, dê uma freada. Será é assim que eu devo agir? Será que essa maneira que eu vou agir é certa? Será que Jesus agiria dessa forma? Pensando assim, nós evitaria tanta malquerência e viveria, desculpa, um ano felicíssimo, dentro de casa, fora de casa, com todo mundo. Como eu tenho dito e repito, para finalizar esse programa, o pior inimigo da gente não é o demônio, não é o vizinho, é o nosso próprio eu. O meu humano, o seu humano, precisa ser bem curado. Se nós não formos curados psicologicamente, emocionalmente, nós vamos viver sempre dando murro e ponta de faca e ficando de mal de todo mundo. Porque o meu eu é muito cheio do eu. Primeiro eu, depois eu, sempre eu e o outro. Será que eu estou sabendo, meu irmão, viver essa empatia, que é se colocar no lugar do outro? Finalize como iniciei. Quando você estiver passando por alguma situação que você não sabe como resolver, não desfaça no outro, não humilhe o outro, não critique o outro, sem antes conversar com ele, meu irmão, sem antes conversar com ela, minha irmã. Isso é discernimento. Repito como eu falei novamente, fica bem registrado no seu ouvido e no seu coração. Quando você não souber resolver determinado assunto, que você está em dúvida com uma pessoa, não se deixe tomado pela raiva, meu irmão. Para isso existe o diálogo em Deus, com docilidade. Como disse o provérbio, para terminar, 15, versículo 22. Sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, se concretiza. Ou seja, onde existe diálogo, existe desmanchar a arapuca do mal. Porque isso é uma coisa que o diabo gosta de confusão entre as pessoas. Mas se você tiver sabedoria, você resolve seus problemas sem precisar grito, sem precisar brigar com as pessoas, com educação. Cristão não se resolve problema brigando, mas sim dialogando em Deus. E tudo fica na paz. Depende de cada um como foi formado. Repito essa frase. A pessoa instruída faz as coisas certas. As pessoas não instruídas, que não têm formação nenhuma, faz as coisas erradas, bagunça a vida dos outros e destrói a amizade, casamento e assim por diante. É uma carreta, né? Passando por cima de tudo, porque falta formação. Que Deus abençoe.
Que o Espírito Santo possa ter encontrado no seu coração espaço para lhe reeducar na sociedade, na sua vida de igreja, na sua vida como família, na sua vida como ser humano. Caso contrário, você vai viver sempre uma pessoa chateada, cheia do seu eu, cheia de razão, porque você é a certinha, é o certinho. Mas o tempo vai mostrar para você onde está o problema em você mesmo, em mim mesmo. Se deixe, meu irmão, ser curado por Deus. É muito bom ser curado por Deus. Amém? Um abraço, fique na paz de Deus e até amanhã com mais um programa Palavra do Dia. Te amado, te amada.